Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o Brasil tem 622 mil presos. As tornozeleiras eletrônicas são dispositivos que contribuem para resolver um problema antigo, a superlotação no sistema carcerário brasileiro. Mas nem todos os estados do país têm o equipamento. A lei prevê o uso de tornozeleira eletrônica em casos específicos, entre eles regime semiaberto ou prisão domiciliar. Mas, em alguns casos, apesar da determinação da Justiça, faltam tornozeleiras. O Distrito Federal foi a penúltima unidade da Federação a adotar o equipamento, à frente apenas do Amapá. O contrato foi assinado no último dia 3, 2 dias depois de o ex-assessor do presidente Michel Temer e ex-deputado pelo PMDB, Rodrigo Rocha Loures, ser transferido para Goiânia para receber a tornozeleira. Loures estava preso no Distrito Federal e conseguiu na Justiça o direito à prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. O mesmo aconteceu com o ex-ministro Gedel Vieira Lima, que deveria ter deixado o presídio da Papuda com a tornozeleira instalada. Como não havia aparelho disponível, ele foi enviado à Bahia sem a tornozeleira. Na maior parte dos estados, o número de tornozeleiras eletrônicas não atende à demanda. O Mato Grosso tem o maior número de presos com tornozeleiras eletrônicas, 2.857, seguido por Minas Gerais. No Maranhão, são 1.589 presos acompanhados pela Justiça com o dispositivo. Amazonas tem 728 presos monitorados por tornozeleira eletrônica e, no Rio de Janeiro, 705. Amapá, Bahia, Roraima e Distrito Federal informaram que não tem presos monitorados pelo equipamento. Para falar sobre esse assunto, está aqui conosco no estúdio o corregedor-geral do DEPEN, Paulo Costa. Boa tarde, doutor. Antes de qualquer coisa, vamos fazer um esclarecimento. Esse número de 622 mil é o total de presos no Brasil, segundo o censo de 2014, não é isso? Isso. Muito bem. As tornozeleiras eletrônicas, qual é a importância delas para conter esse crescimento exponencial da população carcerária no Brasil? Me parece que 7% ao ano, não é isso? Elas têm um papel, de fato, servem para isso? Sim. As tornozeleiras eletrônicas, elas surgiram a partir de uma necessidade de fiscalização pelo Poder Judiciário para que ele pudesse, então, nas decisões, adotar esse instrumento ao invés de levar a pessoa ao cárcere. Ou seja, seria uma medida alternativa à prisão, sendo que esta não seria a única medida. Existem outras medidas necessárias, a exemplo, a concessão de liberdade provisória com fiança e a concessão de liberdade provisória sem fiança mediante condições. Quais seriam as condições? Comparecimento regular à medida em que for chamado a responder ao processo, não mudar de residência sem avisar ao magistrado e deixar de determinados lugares, de frequentar determinados lugares. Agora, a tornozeleira eletrônica atinge um número ainda pequeno de presos diante desse total de 622 mil. Nós não temos os números precisos, mas me parece que perto de 24 mil pessoas teriam, então ela ainda está longe de atingir esse objetivo. Mesmo porque ainda falta um equipamento caro, complicado de ser controlado? Não. E hoje, o Departamento Penitenciário Nacional tem diversos estudos na política de penas alternativas à prisão, né? E dentre elas aí o fortalecimento das centrais de monitoração eletrônica, o custo relacionado ao custo do preso é efetivamente muito baixo, né? E é uma política que vale a pena investir, lógico, sem deixar ao largo outras providências paralelas à monitoração eletrônica, como nós acabamos de dizer, né? Tais como, por exemplo, até o próprio avanço das audiências de custódias, onde elas não existem, né? Como é que se faz o monitoramento disso? É numa central eletrônica mantida por uma empresa especializada? Existe uma empresa especializada que contrata esse serviço de monitoração eletrônica, mas o certo é que nessas centrais trabalham pessoas da Secretaria de Administração Penitenciária para fazer o monitoramento e verificar o descumprimento, né?
e composto, inclusive, a recomendação é que haja nessa central profissionais, assistente social e psicólogo, e além de pessoal administrativo, para que faça, então, a verificação em loco do descumprimento, ou seja, não levar de pronto a pessoa recolhida ao cárcere sem uma verificação pelas pessoas, a partir dessa monitoração pela equipe técnica. Tudo isso depende sempre de uma decisão judicial. A decisão judicial, ela é de colocação, escolha daquele instrumento de fiscalização, adequação da hipótese prevista na lei para que seja, então, monitorado eletronicamente. Lógico que, ao inverso, né, na medida em que se certifica o descumprimento, é necessário que haja uma decisão judicial para que a pessoa, então, possa, nesse caso, vir ser recolhida ao cárcere, já que é uma medida alternativa. Doutor Paulo, nós vamos continuar essa conversa daqui a uns minutinhos. Eu peço sua licença, já a gente retorna, tá bem? O Jornal da Justiça está de volta. Nós continuamos a nossa conversa com o Corregedor-Geral do DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, Paulo Costa. Doutor Paulo, nós falamos há pouco das tornozeleiras eletrônicas e estamos falando de uma forma geral sobre o sistema prisional brasileiro. Pois bem, as Forças Armadas estão autorizadas a atuar nos presídios em circunstâncias especiais. Que circunstâncias são essas? Exatamente. Qual é a motivação dessa atuação das Forças Armadas no sistema prisional? As Forças Armadas, ela detêm a tecnologia da detecção antiminas. Então, eles possuem equipamentos que são de um alto índice de eficiência para que haja a verificação se há, dentro das unidades prisionais, armas ou qualquer arma, tanto de fogo como contundentes, né? Facas, facões, qualquer instrumento que possa causar tanto lesão aos servidores quanto lesão aos próprios presos. Então, por essa tecnologia, as Forças Armadas, elas, em medida de colaboração com os estados, têm atuado para que haja a verificação aí da existência desses instrumentos, principalmente nos espaços onde ainda há espaços de terra, sem concreto, dentro das unidades prisionais. Isso se dá exclusivamente com o chamamento do Estado, do responsável por aquela unidade prisional ou não? Exatamente. Ele faz a solicitação, já que só as Forças Armadas detêm a tecnologia, é organizada uma operação, e a partir dessa operação, que é de surpresa, então, dirige-se até a unidade prisional selecionada e faz, então, essa busca. E tem acontecido, então, situações de sucesso, já que uma operação dessa pelo próprio Estado, primeiro, ele não deteria a tecnologia e também vem a colaboração pelo efetivo, pela quantidade de pessoas que estariam, então, atuando ali naquela oportunidade. Mas os militares das Forças Armadas têm que se limitar a essa atividade, ou podem ajudar, por exemplo, na vigilância, contenção de rebeliões? Não, absolutamente. Essa questão, ela depende de pessoas especializadas que têm aí capacitação específica, tanto a vigilância quanto a intervenção em caso de crise. Essa operação das Forças Armadas, ela vem exatamente pela sua especialização. Essa é a grande questão, né? No sistema prisional, nós temos que trabalhar ali, cada vez mais, especializando as instituições e as pessoas, haja vista a complexidade que se é hoje o sistema penitenciário. Nós falamos há pouco que a população carcerária no Brasil cresce a um ritmo de 7% ao ano. São 622 mil em 2014, mais 7%, vamos aí para 660 e tal, com mais 7%, chegamos hoje a um número superior a 700 mil presos. Provavelmente, nós já temos mais de 700 mil presos no Brasil. E com isso, nós então estamos em terceiro lugar em população carcerária mundial. Eu não sei Estávamos se atrás da Rússia, né, que tinha cerca de 640 mil, mas vinha numa política de desencarceramento, desacelerando o ritmo, e nós, na contramão, estamos aí. O senhor acha que isso é um recorde a ser comemorado, o aumento do número de presos? Lamentavelmente, isso
tem que ser repensado. Nós temos que repensar a política prisional brasileira, primeiro, analisando a sua complexidade. Nós prometemos voltar ao assunto e tentar aprofundar um pouco, porque essa é uma discussão que, inclusive, interessa muito ao Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, que é presidente do Supremo e também do CNJ, se interessa muito pelo assunto. Nós, aqui do Jornal da Justiça, estamos atentos a ele. Vamos voltar e eu queria ter a sua presença em outra oportunidade. Obrigado por hoje. Agradeço.